Fala galera, Rodrigo Menezes aqui para mais uma bateria de questões, mais um assunto. Agora só função trigonométrica. Paiar quando cai, cara, é bem assim, ó, bem direto. Antes, não esquece, se você não for inscrito, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e dar aquele joinha, aquele curtir aqui na nossa página, no nosso YouTube, tá bom? Siga também a gente na rede social lá no Instagram, tá? Militar de Elite Oficial é a nossa página para você ficar por dentro de tudo. Novidades bacanas, sempre que podem aparecer, sempre podem estar por vir aí para você. Certo, galera? Então, olha aí. Sobre o intervalo 3π sobre 5 até 19π sobre 15 da função f de x igual ao seno de x, podemos afirmar que... O que eu posso afirmar dessa função? Galera, duas formas de você pensar, tá legal? Você pode pensar, será que isso aqui ajuda a fazer uma senoide bonita? Vamos ver. Você pode pensar, não faz. Você pode pensar o seguinte, assim, ou você pode pensar utilizando o círculo trigonométrico, tá? Eu gosto muito também de utilizar o círculo até para pensar aqui, tá? Primeira coisa, saber aqueles ângulos lá que estão em radianos, que ângulos são esses, né? É ruim trabalhar com ele radiano assim, que de cabeça fica ruim. Vamos pensar em grau. 180 por 5 dá 36. 36 vezes 3, esse cara aqui é o 108 graus. Então, nosso intervalo passa a ser 108 graus. 19π sobre 15. Aloprei. 180 por 15. 18 por 15 dá 1. Sobra 3, dá 12. Quanto dá 19 vezes 12? 19 vezes 12. 9 vezes 2, 18, sub 1. 1 vezes 2, 2 com mais 1, 3. 9 vezes 1, 9. 1 vezes 1, 1. 8. 9 com 3, 12. Pá, subiu 1. 228, não é isso? Então vai até o 228 graus. Olhando para cá, você logicamente está passando... Aqui você tem bem definidos os quadrantes, né? O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Você logicamente está aqui em algum ângulo, algum ponto que já está no segundo quadrante, né? Os 108 graus. Ou seja, você está na parte que é positiva. O 228, ele não chega no 270, mas ele passa de 180, então ele está por aqui, né? Então ele está num ponto do terceiro quadrante, onde já é negativo. Houve troca de sinal, existe uma raiz aqui, e você passa então para a parte negativa. Se você analisar pelo círculo trigonométrico, o que você percebe? Que você estava aqui, por exemplo, no 108 graus, sei lá, algo por aqui, e você desce aí até o 228 graus. O seu seno estava num ponto aqui, né, positivo e tal, e começa a diminuir até um ponto que ele vem para cá, que é negativo. Ele sai do mais para o menos. O que a gente pode afirmar nessa função, então? Ela é crescente? Não, ela não está na fase crescente. Ela está o quê? Caindo. Então, já de cara, se ela não está na fase crescente, a próxima opção é que ela é decrescente, é letra B. Ela é positiva? Não, ela inverte de sinal. Então, também não. Ela é negativa? Não. Ela é positiva uma hora, negativa outra. Então, a nossa opção ficou sendo mesmo a letra B. Tu viu como é que é tranquilo esse tipo de questão? Fazer análise da função em um determinado segmento que ele deu? Bem simples, né? Zero estresse. Olha aí. Mais uma. A imagem da função y igual a 3 vezes o cosseno de 2x menos 2 é. O que você vai fazer, galera? Primeira coisa, esse 2x aqui ele não interfere na imagem. Cosseno de nx continua tendo a sua imagem de menos 1 até 1. O que vai acontecer? A sua cossenoide que estava assim, né? Eita, mais porcamente, né, que eu desenhei. Ela vai ser multiplicada por 3. Então agora esse cara aqui vai virar uma amplitude menos 3 até 3. Eu vou ampliar essa função bastante, né? Tipo isso.
e agora eu vou jogar 2 unidades para baixo. Esse aqui está cansado de saber que jogar para baixo desloca todo o gráfico. Desloca o gráfico como um todo. Então o gráfico que estava lá em cima agora vai descer, todo mundo vai descer 2 unidades. E vai continuar com o mesmo estilo de gráfico e tal. Então aqui os nossos pontos que eram menos 3 até 3, vai todo mundo descer 2 unidades. Então o ponto mais baixo que era menos 3 vai descer 2. Vai lá para menos 5. O ponto mais alto que era o 3 desce 2. Ele vai para o 1. Fazendo que nossa imagem vire menos 5 até 1. Caraca, dá para resolver fácil assim? Dá. É exatamente isso que você vai fazer nesse tipo de questão. Dá para resolver fácil assim. Então você tem que saber o que cada elemento faz. Isso aí a gente sempre ensina também o que cada elemento faz quando você multiplica a função, mexe no argumento e tal. É bem interessante também esse tipo de abordagem. Olha aí. Sobre as funções f de x seno e g de x cosseno, podemos afirmar respectivamente que, está falando aí sobre a paridade especificamente, galera. Funções seno e função cosseno, vamos lá. Vamos botar aqui o mesmo eixo y, uma análise comum aqui das duas. A função seno, pá. Inclusive ele é mais... Eita. Inclusive ele é mais fácil de desenhar, né? Porque começa aqui. Menos eu acho, né? A função cosseno eu acho mais chata. Você fica meio sem parâmetro onde parar. Se você desenhar para cá, ajuda a fazer a análise do par e ímpar. Qual é a ideia mesmo da função par e ímpar se você tem o gráfico? A função par. Função par tem simetria em relação ao eixo y. Enquanto que a função ímpar, ela tem simetria em relação à origem. Então, por exemplo, o cosseno, você vai olhar para cá, né? O cosseno é um espelho, ó, em relação a quem? Ao eixo y. O eixo y é um espelho para o cosseno. Então, a função cosseno, ela é par. Já se você olhar para cá, a origem está espelhando a função seno. Olha lá. Aqui, ó, a origem ela espelha a função seno. Então, já que aqui é o nosso espelho, a gente tem a função seno como uma função ímpar. Se você olhar também para o círculo trigonométrico, você também vê isso. Se você olha para o círculo trigonométrico, o que você vê? Você vê a abertura para um lado e a abertura para o outro. Por exemplo, olha só. O cosseno, se você abre positivamente ou abre negativamente, o cosseno é o mesmo. Porque o cosseno está para a direita. Então a mesma coisa, ele é indiferente abrir no sentido positivo ou no sentido negativo. Por isso que o cosseno de menos x continua sendo o cosseno de x. Dá para fazer isso também pela forma de adição, como se fosse 0 menos x. Enquanto que o seno não, o seno fica invertido. Se você abrir positivamente, o seno, por exemplo, ele começa no mais. Ele vai primeiro e segundo quadrante, mais, para depois virar menos, menos. Se você abrir ele por baixo, ele fica totalmente ao contrário lá. Ele começa menos, menos, com os valores totalmente alternados para depois virar menos, mais. Não é à toa que o seno de menos x a gente transforma em menos seno de x. Definição também de função par e função ímpar. Então a função f, que é o seno, ela é a ímpar, enquanto que a função g, que é o cosseno, ela é a par. Então, respectivamente, elas são ímpar, impar. Ímpar e par é a nossa resposta, então, nosso gabarito de letra D. Show de bola? Então, ficou ligado aí? É isso, galera. É muito simples, não adianta. É bem simples mesmo essa parte de função para a EAR. Tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se encontrar no próximo vídeo com mais questões desse tipo, mais questões inéditas. Valeu? Te vejo na próxima. Até mais.